Terceiro ano, bora, vamos juntos. Vamos para mais uma aula. Eu sei que você vai gostar. Presta atenção. Vamos juntos. Bem-vindos à nossa aula de Sociologia. Hoje vamos mergulhar em um tema muito importante. Vamos falar sobre intolerância, porque estamos falando sobre direitos humanos. E vamos falar sobre igualdade, justiça e fraternidade. E não tem como falar desses três itens sem mencionar a intolerância. Muitas vezes nós ouvimos falar de intolerância religiosa, de gênero, mas para entendermos esses fenômenos, precisamos ir mais fundo e analisarmos os princípios que deveriam guiar nossas relações à igualdade, à justiça e à fraternidade. Esses três pilares foram os pilares da Revolução Francesa, no lema liberdade, igualdade e fraternidade. São ideais que buscam organizar a vida em sociedade de forma bem harmoniosa. No entanto, a realidade muitas vezes nos mostra o oposto. Veremos como a falta de igualdade, a ausência de justiça e a quebra da fraternidade contribuem para a violência e a discriminação. Vamos falar da igualdade. O princípio da igualdade não significa que somos todos idênticos, mas sim que todos os indivíduos têm os mesmos direitos e devem ser tratados com o mesmo respeito, independentemente de sua religião, gênero, etnia, classe social ou qualquer outra característica. Igualdade formal e material. É importante distinguir, separar a igualdade na lei, igualdade formal, da igualdade na vida real, igualdade material. Por exemplo, a Constituição brasileira garante que todos são iguais perante a lei, isto é, a igualdade formal. No entanto, na prática, sabemos que nem todos têm as mesmas oportunidades ou acesso a serviços básicos. Agora vamos para um outro exemplo. A intolerância religiosa. A discriminação contra praticantes de religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, é um exemplo. Mesmo com a garantia constitucional de liberdade de culto, essas religiões são frequentemente estigmatizadas e seus templos agredidos. Isso demonstra uma falha na igualdade material, onde a igualdade legal não se traduz em igualdade de tratamento. Vamos para outro exemplo, a intolerância de gênero. Há desigualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. Embora existam leis que proíbam essa discriminação, a realidade do mercado de trabalho ainda mostra essa disparidade, reforçando a ideia de que a igualdade formal nem sempre se concretiza na prática. Vamos falar da justiça, a balança da sociedade. A justiça é o princípio que busca garantir que os direitos sejam respeitados, que as desigualdades sejam corrigidas. E ela não é apenas sobre punir, mas sobre criar um sistema que promova a equidade e a reparação. O sociólogo alemão Max Weber, que nasceu em 1864, morreu em 1920, ele discute o conceito de dominação legal racional, onde as leis e o sistema judicial são a base para a organização da sociedade, garantindo a ordem e a justiça. No entanto, um sistema legal por si só não é suficiente para combater a injustiça, se ele não for aplicado de forma imparcial. Vamos para os exemplos. Justiça como equidade. O filósofo John Rawls nasceu em 1921, morreu em 2002. Em sua obra Uma Teoria de Justiça, propõe a ideia de justiça como equidade. Para ele, uma sociedade justa é aquela que não apenas garante direitos iguais, mas também se preocupa em corrigir as desvantagens sociais, oferecendo mais a quem precisa mais. Exemplo de intolerância religiosa. A ausência das políticas públicas que protejam especificamente as comunidades religiosas mais vulneráveis. A justiça não se limita a punir quem comete um crime, mas também criar mecanismos para que esses crimes não mais ocorram, como o apoio a projetos de educação e o combate ao preconceito. Outro exemplo relacionado à intolerância de gênero, a amorosidade da justiça em casos de feminicídio. Gente, feminicídio me entristece o coração. A impunidade ou a aplicação de penas brandas em crimes contra mulheres reforça a injustiça, mostrando que a vida delas para a sociedade pode ter menos valor. Já pararam para pensar nisso? Porque deveria ter penas mais duras. Mas se não tem, está dizendo sim para a sociedade que matar mulher não tem problema. Isso é grave e sério. A justiça social exige que o sistema judicial seja mais ágil e rigoroso nesses casos. Vamos para a fraternidade, a cola que nos une. A fraternidade é o princípio que nos lembra da nossa humanidade compartilhada. É o senso de solidariedade, de união, de responsabilidade mútua, que deveria nos fazer ver o outro não como um adversário, mas como um irmão ou uma irmã. Em um mundo globalizado, a fraternidade é o antídoto para o individualismo e a indiferença. E na visão
visão de Emile Durkheim, nosso querido sociólogo que nasceu em 1858, morreu em 1917, ele falava sobre a solidariedade social, que pode ser dois tipos. A mecânica, que em sociedades mais simples, onde todos são semelhantes, e a orgânica, em sociedades complexas, onde a união vem da interdependência e da diversidade. A fraternidade, nesse sentido, se manifesta na solidariedade orgânica, onde a diversidade religiosa e de gênero deveria ser vista como um fator que nos torna mais fortes e complementares. Vamos para mais um exemplo, dentro da intolerância religiosa. A ausência de diálogo interreligioso, a fraternidade nos convida a ouvir e respeitar a fé do outro, a aprender com as diferenças em vez de temê-las. A intolerância destrói essa ponte de diálogo e a solidariedade isolando as comunidades. Vamos para o exemplo de gênero agora, intolerância a gênero. A cultura de rivalidade e ódio contra as mulheres manifestada em comentários na internet ou em atitudes no dia a dia. A fraternidade nos exige empatia, reconhecendo a dor e as lutas do outro. A ausência de fraternidade se traduz em uma sociedade que tolera a violência e o desrespeito. Agora vamos concluir. Continue aqui, prestando atenção. Força, está acabando. Vamos para os desafios e o nosso papel. A intolerância religiosa e de gênero são manifestações claras de que os princípios de igualdade, justiça e fraternidade ainda são grandes desafios no mundo contemporâneo. A globalização e as novas tecnologias trouxeram desafios como a polarização e a disseminação de ódio, mas também nos deram ferramentas para combater essas injustiças. E o nosso papel como indivíduos e como sociedade é lutar pela efetivação desses princípios. Isso pode ser feito através da educação, do diálogo, do respeito à diversidade e da exigência de políticas públicas que protejam o direito de todos. Lembrando, a tolerância não é apenas suportar o outro, mas reconhecer seu valor e dignidade. Já aproveita essa aula para respeitar o colega que está do lado, para olhá-lo com mais carinho, com mais amor, com mais empatia, colocando em prática esses atributos, né, para que a nossa sociedade se torne mais igualitária, mais justa, mais fraterna. Aí vocês podem pensar como construir uma sociedade assim, e nós podemos começar em nossa sala de aula, certinho?